Muito obrigada, professor. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Isadora e sejam bem-vindos a mais uma atividade de logosofia, promovida pela Fundação Logosófica de Florianópolis. Eu queria perguntar primeiro para vocês, quem está ouvindo pela primeira vez a palavra logosofia, nunca ouviu falar, levanta a mão. Tem alguém aí? Ó, a maioria conhece, hein? Eu vou fazer pergunta para quem conhece, então. Mas boa, pessoal. A logosofia é essa ciência que tem aí me ajudado a ampliar a minha vida a partir do conhecimento dos pensamentos, o conhecimento de mim mesma e uma infinidade de outros conceitos que a logosofia apresenta, que o Fábio vai dar umas pinceladas aqui, mas é muito mais amplo do que a gente só vai apresentar aqui hoje. Então, vou ter que me virar aqui para pegar meu celular aqui. Então, o que é a logosofia, né? A logosofia é uma ciência criada na Argentina em 1930 por um pensador e humanista que é chamado de Carlos Bernardo González Pecotti. E eu trouxe aqui para vocês os grandes objetivos da logosofia também, mas eu vou falar só alguns, dar foco em alguns, e vocês podem conferir o restante na íntegra no site logosofia.org.br, assim como toda a bibliografia também. Obrigada, João. Então, aqui são os grandes objetivos da logosofia, entre eles a evolução consciente do homem, o conhecimento de si mesmo, e também, ali no 6, a edificação de uma nova vida e de um destino melhor, e desenvolvimento e o domínio profundo das faculdades de estudar, aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. Então, visando esses grandes objetivos, o autor me convida, através desse processo de evolução consciente que eu faço de mim mesma, conhecer o que eu tenho já de características, de virtudes, de coisas que também eu quero me superar, quero melhorar, e me apresenta essa possibilidade de me tornar alguém diferente, alguém melhor, através desse conhecimento. Então, a logosofia também tem um método de estudo e que me estimula a experimentar aquilo que eu estudo e estudar aquilo que eu experimento. Então, nada que eu leio da bibliografia, dos livros que nós temos aqui também, acho que estão lá na frente para vocês darem uma olhada se quiserem, a gente é escrito em pedra, a gente é levado a aplicar na vida aquele conhecimento e comprovar se aquilo é uma realidade ou não, Então, por isso é uma ciência, porque nós somos os grandes experimentadores dela na nossa própria vida. Pode falar. A logosofia ela tem uma sede física, no bairro Pantanal, ali pertinho do Armazém Vieira, lá no final da rua Deputado Antônio do Vieira, Mas ela se estende além de Florianópolis. Então, nós temos várias sedes da Fundação Logosófica no Brasil, inclusive no mundo, E ela é uma instituição reconhecida municipalmente, estadual e federal também, no âmbito federal, E agora sobre o tema de hoje, o conhecimento dos pensamentos e a capacidade de empreender. O que será que a logosofia me apresenta dessa realidade dos pensamentos, que também se linka com a minha capacidade de empreender? E além da capacidade de empreender na parte profissional, como empreender na própria vida também pode me tornar um ser humano melhor. E agora eu vou passar a palavra para o Fábio, que vai contar um pouquinho do que ele tem vivido. Boa noite. O professor me apresentou como palestrante. Na verdade, eu vim para Santa Catarina em 1990. Obrigado, seu Eduardo. Bom, deixa eu só ver uma coisa. Quanto tempo eu tenho? Vamos começar por aí. São 7h10 agora. Vou até... Tá bom. Não vou tomar 1 hora. Tomo 50 minutos, no máximo, tá? E aí abro para perguntas. Muito bem. Antes de mais nada, queria agradecer a acolhida do professor de Baranchon. Coincidentemente ou não, eu tenho grandes amigos com esse sobrenome. Pessoas que eu tenho em alto conceito. Então, muito bom ser recebido aqui na universidade por um professor que trouxe todos vocês e que nos dá a oportunidade de contar um pouco do que nós temos aprendido com essa ciência. Eu comecei a trabalhar desde os meus 16 anos de idade. Eu tenho 52 anos hoje. Nunca tive uma carteira de trabalho. Ou seja, sempre ao longo de todos esses 30 e tantos anos,
como alguém que buscou criar os meios pelos quais ele conquistou a sua condição financeira. E depois, forjou um pouco do seu futuro. Bom, ao longo de toda, né, esse tempo, eu fui formando uma imagem do que é empreender. Quando eu comecei a trabalhar, não existia, essa palavra não era muito comum. A palavra empreendedor, ninguém tinha esse título de empreendedor, né? E empresário era só aquele que era assim grande empresário. E com esses anos todos eu fui formando um conceito do que é essa capacidade de empreender. Ou seja, a capacidade de pegar as ideias que estão aí e materializá-las. Planejar e dar vida a essas ideias. E o que o conhecimento dos pensamentos tem a ver com essa capacidade de empreender? Bom, eu tinha falado para o professor que eu gosto de fazer essa palestra, já fiz ela muitas vezes. Hoje eu sou empresário no ramo da construção civil. E eu tenho uma construtora que constrói edifícios multifamiliares para investimento. Já atuei por mais de 15 anos com gestão empresarial. Eu fui sócio de uma operação da TOTS, daqui de Santa Catarina, como a Unicox é conhecido. Então, eu atuei aqui como sócio responsável pelos projetos da TOTS aqui no sul do Brasil. E ao longo de toda essa, eu vou contar então um pouco do que eu aprendi com o estudo da ciência logotrópica aplicado na vida de um empreendedor. Tá bem? Bom, então, o que eu estarei apresentando na palestra é sobre a vida de empreendedor, mas é aplicando os conhecimentos que a ciência logosófica me permitiu conhecer. Bom, vamos ver se o passador está funcionando. Eu vou fazer um exercício. E aí eu gosto de fazer pergunta para quem está no fundo. Então, quem está no fundo, se quiser passar para frente, já está convidado. Mas eu vou fazer um exercício com vocês. Aqui, hoje, predominantemente, estão estudantes da área de administração. Todos de administração. Mas eu costumeiramente faço essa palestra há 2 semanas atrás. Eu tive a oportunidade de fazer essa palestra num local onde tinha gente de todas as áreas. Tinha arquiteto, tinha profissional liberal, tinha funcionário público, tinha dona de casa, tinha de tudo. Hoje, acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse exercício num auditório com 99% das pessoas de uma única área, a administração. Vamos ver se o resultado é similar ao que aconteceu das outras vezes. Vocês foram selecionados para estarem à frente, para liderar, para ser um empreendedor de um grande projeto. Ok? Para liderar esse grande projeto, vocês vão ter que trabalhar muitas horas e vão selecionar equipes de pessoas que irão falar, representar vocês em algumas reuniões muito importantes. Vão precisar de lidar com clientes, com altas autoridades, vão ter que cumprir prazos, metas, né? E eu quero saber, para eu trabalhar nessa equipe, que vocês estarão liderando e que eu também vou ter que empreender iniciativas nessa equipe, que valores vocês consideram indispensáveis para eu, que vou estar empreendendo junto com vocês nesse projeto, poder participar. Alguns já conectaram ali com o QR Code, é isso mesmo, pode conectar com o QR Code e podem responder quantos valores vocês considerem,
quais valores são necessários. Podem fazer mais de uma vez, podem, enfim, né? Coloquem aí, lancem aí para mim, que a gente já vai ver o resultado. Dá um Alt Tab para mim, vai aparecer aí a tela do Mate.com. Não, mais um. Esta aí. Coloca ela para apresentar. Isso. Olha aí. Então esse é o resultado do que vocês estão colocando aí. Vamos lá? Então, vocês estão dizendo que liderança é grande, né? Para ser um bom líder, tem que ter muitos valores. Tá? Então, cabe, mas a gente precisa detalhar um pouco mais. Então, vamos lá. Disciplina, responsabilidade, determinação, empatia ou simpatia. Tá? Cumprimento, esforço, constância. Precisa confiar em si mesmo, perfeito. Vamos ver o que mais? Resolução. Olha, quase perfeito, né? Precisa ter uma pessoa quase perfeita. E vocês... Está acontecendo aqui a mesma coisa que aconteceu da outra vez que eu fiz essa palestra. Das várias outras vezes que eu fiz essa palestra. Vocês se deram conta que ninguém falou que tem que ter um ultra, hiper, mega MBA? Mais uma pergunta. Eu quero me formar nesses valores aqui. Tem algum curso? Para eu, por exemplo, você é um valor que eu não estou vendo aqui. Integridade. Tem que ter? Alguém discorda? Serve para tudo. Sabe por quê? Porque esses valores vêm daquilo que existe antes do profissional, antes do empreendedor. Esses valores fazem parte do ser humano. E a grande questão é o seguinte: se eu não tenho um curso que me forma nisso, e eu já sei de cara que tem muita coisa aqui que eu não consigo. Hoje, eu não consigo ser exemplo de tudo isso aqui, não. Estou fadado a desistir? Pau que nasce torto, morre torto? E eu me nego a aceitar. Então, eu vou apresentando para vocês ao longo da palestra alguns dos conceitos que a ciência logosófica foi me apresentando e com eles eu comecei a conseguir, a construir um pouco desse Fábio que precisava muito de construir esses valores para que alguns anos depois pudesse usufruir de uma condição de um empreendedor, de um pai, de um marido, de um irmão, de um filho, que conseguiu construir um pouco do seu. Muito bem. O primeiro aspecto que nós vamos avaliar aqui é o seguinte. Por onde que eu começo? Aí nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar um exemplo. Estão vendo essa garrafa aqui, né? Eu quero que todos vocês imaginem uma garrafa maior do que essa. Eu quero ela de vidro, tá? E... bom, pode ser só um pouco maior e de vidro. Conseguiram imaginar? Você que está com a camisa vermelha, qual é o seu nome? Pedro. Escolhe uma cor para essa garrafa que você imagina. Azul. Muito bem. Essa garrafa que o Pedro imaginou, que é maior, é de vidro e é azul. Existe? A garrafa que cada um de vocês imaginou, que existe? Pedro, se eu te pedir para descrever essa garrafa para um designer que nem viu essa garrafa aqui, você consegue? Consegue. Então, ela existe. Concorda? Hoje. Na mente do Pedro. Se a gente seguir essa linha de raciocínio, esse auditório aqui
onde nós estamos, antes de existir aqui onde nós estamos vendo, ele existiu na mente do arquiteto. Tanto é que hoje em dia a gente consegue fazer o duro virtual pelos edifícios que a gente está prevendo que vai construir um dia. Então ele existe. Porque a mente que criou foi capaz de construir dentro do computador. Ok? Muito bem. As cadeiras onde nós estamos sentados. A roupa que eu estou usando. O óculos que o Humberto está usando aqui. Que nós estamos vendo aqui. Antes de existir aqui, onde nós estamos vendo, existir um lugar que a ciência logográfica chama de mundo mental. O mundo das causas. E se eu quero dar vida às condições para ter esses valores, é por aí que eu preciso começar. Não se preocupem, eu não vou dar uma aula sobre o mundo mental aqui, mas eu vou contar para vocês como que esse conhecimento vai formando a base para muitas coisas que eu quero mudar, porque eu sei onde estão as causas. Querem ver? Volta para lá para o PowerPoint. Avança mais um. A vida é um espelho onde se reflete o que você pensa e faz. Então, aqui eu tenho aqui no PowerPoint a imagem de espelho, né? Vamos imaginar que esse banner aqui é um espelho, tá? Eu olho para o espelho e percebo que eu estou com a barriguinha. Se eu trocar o espelho, resolve? A imagem que eu olho no espelho não me agrada. Resolve? Óbvio que não. Tá bom. O princípio básico da física é que a luz sai daqui, vai até o espelho e vem aos meus olhos, me permite ver o reflexo da minha imagem. E se eu ver na minha vida de empreendedor, de estudante, né, de alguém que quer se candidatar a um alto cargo numa empresa, estiver espelhando resultados que não me agradam, a culpa está onde? Dessa imagem. A causa disso que eu estou vendo está onde? Na empresa que não me selecionou? No cliente que não aceitou a minha proposta? Não. A causa está neste mesmo causal. No que eu penso, ou no que eu faço. Ou seja, primeiro eu penso, depois eu faço. Aqui está um aspecto chamado princípio mental. Antes da ação do verbo, foi a mente. Se eu não mudo o que está na mente, eu não mudo o verbo e eu não mudo o que a minha vida está espelhando. Já vou chegar numa situação em que eu apresento isso para vocês. Só que tem uma coisa. Todo mundo concorda com isso aqui? Tem lógica? Faz sentido? A vida é um espelho onde se reflete o que eu penso e faço. Ok? Tá. Muito bem. E o regime da segunda-feira? Se eu penso em fazer o regime da segunda-feira, por que eu não consigo fazer? Por que aquela gaveta que tem aquele monte de coisa que eu preciso arrumar fica sempre para depois? Ou aquela tarefa que eu já deveria ter começado a fazer há tanto tempo, eu não faço porque eu não gosto muito e aquilo vai ficando para depois. Ou muitas vezes eu falo, não queria ter falado isso, mas falei. Por que acontece? Alguém consegue me explicar? Entendeu? Então cliquei para mim. A vida é um espelho onde se reflete o que você pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Então a diferença. Esse aqui é outro conceito. Então a gente viu o conceito de mundo mental, viu o conceito do princípio mental, de que antes do verbo foi a mente, e agora o conceito dos pensamentos como entidades que têm vontade própria. Vontade própria
É. E que muitas vezes interferem no que a minha vida está espelhando. Ou seja, não queria ter falado isso. Segunda-feira eu vou começar a academia. Não começo. E aí eu olho no espelho e a barriga tá lá, né? Entenderam? Então, o empreendedor precisa muito ter domínio disso. Sabe por quê? Porque o empreendedor não depende do chefe para dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele tem que planejar. Ele tem que ir em busca. Ele tem que identificar e ter a capacidade de fazer com que na vida dele esteja espelhando o que ele quer, não o que os pensamentos mandam ele fazer. Vocês já viram aquelas situações que muitas vezes parece que tem uma voz gritando na minha mente e eu tenho que encontrar um meio de serenar para que essas vozes se acalmem? Esta é a voz dos pensamentos, não é? A gente sabe que existe isso e faz sentido quando a gente lê e fala, puxa, né? Mas eu vou mostrar um pouco mais para você sobre isso. A Logosofia tem várias bibliografias sobre isso, é muito interessante, extremamente prático, especialmente para quem está nessa fase, entrando na vida, para não dizer que está entrando na vida profissional, porque entra em muitos outros aspectos da vida. Está entrando na vida profissional, está se preparando para se casar, ou já casou e vai ter um filho, ou vai mudar de cidade. Essa fase é a fase para a gente descobrir os conhecimentos que estão relacionados a essa parte da vida. Os pensamentos são entidades autônomas que atuam, em geral, independentemente da vontade do indivíduo e gravitam sobre ele de formas muitas vezes despóticas. Ou seja, é essa sensação aí, essa sensação de que tem alguém me impedindo. Eu quero esticar o braço para lá e tem uma corda puxando meu braço para cá. Eu quero ser disciplinado, eu quero ser cumpridor, eu quero ser... E eu, às vezes, não consigo. Não da forma como eu gostaria. Bom, eu vou sair agora do aspecto técnico do conhecimento logosófico e vou para o aspecto prático. Eu vou contar para vocês algumas circunstâncias da minha vida profissional em que esses conhecimentos foram muito úteis e que eu consegui comprovar a eficácia disso, ok? Bom, antes de saber que tudo isso aqui existia, esse e muitos outros conceitos que a ciência logosófica me apresenta, a causa dos problemas estava onde? Fora. Estava sempre no que eu olhava para a minha vida. Então, deu errado isso aqui. Não, o problema foi porque eu não tenho sorte, ou porque o fulano ali, o Pedro, ele tem mais oportunidade que eu. Eu não era o responsável. Não conseguia, né, identificar a origem dos problemas dentro de mim. E eu perdi uma grande oportunidade. Por quê? Porque esses problemas estão dentro de mim, eles estão na minha mão. Eu posso rodar as causas dessas mudanças. Volta mais uma vez o slide. Aqui tem outro conceito muito importante. Se a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, o que eu fiz há 33 anos de idade, quando eu decidi mudar de Belo Horizonte para vir para Florianópolis, é consequência da atitude de quem? Quem é que plantou essa realidade? Quando eu decidi sair de Belo Horizonte, tinha uns amigos meus de lá que falavam assim, Fábio, Florianópolis, você vai para lá? Ninguém conhecia. Eu sabia nem que era uma ilha, né? 1990. Hoje, tem uns que batem nas costas e falam, você que tinha razão, né? Pois é. Quem foi que plantou isso? Quem está herdando as decisões que eu tomei lá atrás? Esse é o conceito da lei de herança, que me proclama herdeiro
das atitudes, das decisões que eu tomo hoje, imediatamente eu me proclamo herdeiro das opções que eu fiz. Vocês estarão herdando amanhã a opção que fizeram de estar aqui. Os conhecimentos que vocês vão levar daqui hoje é causa direta da opção que vocês vieram vir para a palestra. E se vocês forem procurar, tudo que a gente está vivendo tem alguma relação com a decisão que o Luiz tomou. Muitas vezes a gente sofre por decisões que o conjunto intelectual tomou. Mas nem que seja a única decisão de ter ficado nesse conjunto, eu estou indo. Esse é o conceito da herança de cegueiro. Tem um livro da logosofia, um livro, para falar só sobre esse conceito. Tá? É fininho, mas é fininho, mas é pesado. Que fala sobre coisas muito profundas. Não se preocupem. Todos os livros de logosofia que eu estou mencionando aqui, todas as fontes bibliográficas estão disponíveis para download gratuito. Tá? Ok? Então, vocês no final vai ter um QR Code, vocês projetam um celular, cai no site, baixa tudo de graça. Tá? Esse não é o nosso objetivo aqui hoje. É vender livros. Não é vender livros. Né? Pode avançar mais um pouco. Tais pensamentos, que tanto podem ter se gestado nela como proceder de outras mentes, atuam independentemente do juízo pessoal e ainda chegam a exercer absoluto predomínio nas determinações do ser. Vamos lá. Nessa época em que eu cheguei em Santa Catarina, alguns anos depois, a minha empresa passa a ser responsável por alguns projetos ligados à gestão empresarial. E depois de muito lutar, porque o mercado de Santa Catarina tem grandes empresas excelentes nessa área, nós conseguimos fechar os primeiros projetos. E um deles era grande, lá na região do norte do estado, Jaraguá do Sul. Daqui até lá, aproximadamente 2 horas e meia de carro na época. A 101 era duplicada, parecia corrida maluca. Né? Era uma pista para cada lado. Se você saísse para o posto de combustível, você pensava 2 vezes se você ia parar no posto, porque para voltar já era complicado, né? Porque era um caminhão atrás do outro e todo mundo de pé embaixo, né? Porque todo mundo, era difícil, quando dava uma chance de andar, todo mundo queria andar logo, porque logo ia ter uma batida, alguma coisa e ia dar congestionamento. Nessa época, nós fechamos o projeto e nos organizamos com tudo que tinha de melhor para ter êxito no projeto. Mas o que tinha de melhor? Equipamento, equipe, trouxemos gente de fora, especializada nas disciplinas que eram necessárias e começamos a trabalhar. Muito bem. 2 meses depois de fechado o projeto, fizemos a primeira avaliação com a participação da diretoria da matriz, que estava em Belo Horizonte na época. Então veio a diretoria da matriz e nós fomos fazer uma avaliação do projeto. Todas as datas das tarefas que estavam previstas haviam sido cumpridas. Todas. Nós tínhamos, para os 2 primeiros meses, um cronograma que dava mais ou menos... O cronograma total do projeto tinha mais de 1.500 atividades. A gente tinha vencido as primeiras, eram 2 meses, então de 300 atividades, todas cumpridas. Eram medidas porque a gente tem um software que, à medida que essas atividades são concluídas, ele gera um relatório dizendo essas atividades estão concluídas. A gente monitorava isso, olha, tinha gente virando noite para dar conta disso. Veio a avaliação da gerente do cliente, sugerindo que o projeto, na fase seguinte, não fosse conduzido por essa equipe. Eu fiquei bem feliz, vocês não fazem ideia, né? E eu li a tampa da chaleira, né? Porque, puxa, a gente estava se esforçando. Bom, o que aconteceu? Fui aprofundar no relatório e o motivo pelo qual ela apresentava essa avaliação era porque nós estávamos e havíamos atrasado para 2 reuniões importantes,
Nós nos havíamos atrasado. Como o projeto estava no começo, né? Nós tínhamos sido ali naqueles meses, acho que eram reuniões semanais, aproximadamente umas 6, 7 reuniões, né? E 2, a gente chegou atrasado. Gente, 2 horas e meia de estrada. Na BR-101. Foi meio severo demais, não foi não? Vou contar mais um pouquinho, depois vocês me dizem se foi severo ou se não foi. Tivemos a oportunidade de fazer uma reunião em Florianópolis. Meu escritório era no centro, ali pertinho da Rio Branco. E aí, choveu esse dia, mas choveu. Falei, hoje eu quero ver. A reunião era no começo da tarde. Eles pediram para ser no começo da tarde. E eu cheguei no escritório, a gente tinha que encaminhar algumas coisas para apresentar para eles na reunião. Saí, voltei. Quando eu voltei, era umas meio-dia e pouco, assim, minha secretária, a reunião era 2 horas. 2 horas. A secretária falou, Fábio, eles já chegaram aí. Chegaram como? Né? Não, meio-dia e pouco, a reunião às 2 horas. Eu disse imediatamente para recebê-los e essa gerente estava lá, tranquila. Só que nessa época, eu já estudava filosofia. E eu estava incomodado com por que é. O que aconteceu? O que eu fiz para causar essa implicância dela conosco? Né? Porque ela estava implicando comigo. Tava ou não tava? Hein? Não? Tava não, né? Ó, essa aqui é mais rigorosa do que a própria gerente lá, vem. Bom, ela virou para mim e falou, Fábio, fica tranquilo, a gente já chegou. E eu falei assim, foi tudo bem na estrada? Ela falou, não, foi bem difícil, a estrada tá o caos. Só que a gente veio de manhã cedo. A gente saiu de lá às 7 horas da manhã. A gente se programou porque a gente sabia que ia encontrar uma estrada difícil. E aí, a gente veio mais cedo. Tínhamos algumas coisas para resolver em Florianópolis. Já resolvemos. E a gente veio para cá, porque a gente sabe que aqui no Hall tem condições de trabalho. A gente já está trabalhando. Não tem problema, não tem pressa. Você pode atender as suas coisas quando for. Quando vocês estiverem prontos, vocês podem me chamar. Pensa no seu jeito comum. Né? Que eu falei assim, puxa, agora é a hora de eu falar, tá vendo? Né? Você foi severa lá com a gente, mas só, né? Só que aí a logosofia, ela me dá uma perspectiva de também não só observar os pensamentos que estão na minha mente, como também os pensamentos que estão na mente do outro. E ali havia uma prerrogativa que poderia mudar a realidade que eu estava vivendo. Porque eu estava vivendo intensamente, eu estava incomodado mesmo. Né? Vou repetir o que ela falou. Sabendo que a gente ia viver dificuldades na estrada, a gente saiu bem cedo. Peguei pensamento. Peguei pensamento. Segundo pensamento. A gente se programou para trabalhar aqui. Olha, que ideia boa. E aí, depois disso, fizemos uma reunião. Aí a gente teve que seguir no projeto, porque não tinha como trocar a equipe mesmo, né? Então, no final das contas, ela teve que aceitar, né? A gente participando do projeto. Mas ainda assim, né? A gente queria remover o conceito. Bom, 2 semanas depois tinha uma reunião. E a logosofia ensina a gente a ficar atento aos pensamentos. O que eles estão me sugerindo na minha mente? E qual que é o valor ou prejuízo que esse pensamento vai me causar? Porque não são eles a causa do que eu penso e faço? Fica atento nele. Porque pode parecer que é um pensamentinho bobo, não tem problema nenhum. E ele faz um estrago desgraçado, porque por detrás dele tem um pior. Vou citar para vocês um exemplo que eu identifiquei naquela época. Eu estava saindo e me ocorreu o seguinte. Dá uma passadinha no escritório, a reunião era 2 da tarde. Lá, no Jaraguá. Dá uma passadinha no escritório para assinar aquele documento. Né?
E naquele dia, eu falei, não vou parar. Eu vou fazer o que ela fez. Eu vou usar o pensamento que ela usou. E aí, liguei para o escritório. Falei, olha, aquele documento, faz assim. Manda um e-mail. Não tinha WhatsApp naquela época. Manda um e-mail para mim. Eu vou imprimir lá. Assino, escaneio, te mando o documento. E no dia seguinte eu te entrego o original. Mas eu vou mais cedo. E aí eu comecei a perceber esses números. Aí tinha outros pensamentos que falavam assim, não, você tá com tempo na estrada. Dá uma paradinha para tomar um café. E aí naquele dia eu falei, não. Dali para frente eu comecei a perceber o seguinte. Vocês não falaram lá que tem que ter disciplina? Tem que ser cumpridor aqui, nos valores? Pois é. Eu descobri que eu conseguia ser cumpridor em muitas coisas, mas muitas vezes eu não conseguia, por causa desse pensamento. Ele fala assim, não, mas agora é só dar uma paradinha. Tava na hora? Não tava. E aí eu comecei a adotar os outros pensamentos. E eu vi numa pessoa que era capaz de ser disciplinada, organizada e cumpridor. Para eu formar em minha imagem do Fábio, que tem esses valores. Se o empreendedor precisa ter a capacidade de dar vida a um projeto, a uma ideia, ele também precisa ser capaz de dar vida ao Fábio que tem os valores de um líder. Ao Fábio que é capaz de honrar os compromissos. E aí, eu vou voltar na análise que ela fez de mim naquele dia. Aquele projeto iria ser responsável pelo faturamento e pelo controle de muitos processos daquela instituição. E ela ia ser responsável pelo resultado daquele projeto. Ela ia assinar. Se eu não conseguia chegar no horário de uma reunião, será que eu ia conseguir controlar todos aqueles processos e gerar os relatórios com todos os números contábeis do jeitinho que ela conseguia fazer na mão? Porque ela fazia tudo na mão e a gente ia automatizar aquele peito. Eu, no lugar dela, não topava. Ela tem razão. Vocês sabem que hoje, lá na empresa, muitas vezes, para contratar empresas, equipes que vão trabalhar nas nossas obras, a gente avalia por isso. Marca uma reunião e verifica se a pessoa consegue chegar. Dá um prazo, pede para ela um orçamento e verifica se a pessoa consegue entregar o orçamento na data. Se ela não consegue entregar o orçamento, ela não vai conseguir entregar a obra na data, gente. O orçamento está no papel, a obra tem não sei quantos mil metros para construir. Por quê? Porque a vida é um espelho onde se reflete o que você pensa e faz, ou o que os pensamentos levam ele a fazer. Está ficando clara a imagem? Está ficando clara a importância que tem esse conhecimento dos pensamentos, do mundo mental, do domínio que eu preciso ter desse conhecimento, desse cenário que existe em mim, para que eu possa ter êxito essencial. Eu vou trazer só mais um conceito que complementa. Quanto tempo eu ainda tenho? 10 minutos. Ótimo. É o suficiente. Eu vou... imagine vocês que eu tenho uma moeda aqui na minha mão. E todas as vezes que eu ia lá e falava assim, não, Fábio, dá mais aquele telefonema antes de você sair, porque você precisa resolver coisas importantes lá na empresa. E aí eu atrasava mais alguns minutos lá para poder sair, né? Para chegar lá. Eu faço isso aqui, ó, no meu caráter, ó. E aí no dia seguinte eu repito de novo, faço isso aqui de novo. O que vai acontecer? É meu rosto. Vou criar uma cicatriz ao longo dos anos. Isto é o que os pensamentos estão enquistados na minha mente pela minha falta de controle
fazem no meu caráter. Sabe qual que é o nome disso? Dessas cicatrizes que eu faço no meu caráter? Quando eu atendo aquele pensamento assim, responde ele. Aí eu vou lá e respondo sem pensar, impulsivamente. Ou eu falo assim, não, deixa isso para depois, você está cansado agora. E aí eu vou atendendo a esses pensamentos, eu vou fazendo marcas no meu caráter. Ao ponto de que algumas vezes tem pessoas que são conhecidas pela deficiência. O impulsivo, o brusco, o descumpridor, ganham o apelido da deficiência. De tão forte que são as marcas que estão no caráter. Chega a ficar impresso no físico. Esse é o conceito das deficiências psicológicas. Um livro da logosofia que fala só sobre isso. Vocês vão poder estudar. Mas pode pôr. A logosofia estabelece que a mente pode ser capacitada para alcançar a máxima expressão de seu conteúdo consciente. Isto é, que a influência dos pensamentos que costumam governá-la é suscetível de ser neutralizada. Eu posso escolher o pensamento. Da mesma forma que eu escolhi pegar o pensamento dela, eu vou sair mais cedo, eu trabalho de lá. Está na mesma. Para que eu vou escolher chegar atrasado? Para que eu vou escolher herdar esse conceito? Eu não quero. Não é? Eu posso escolher. Eu posso querer herdar o Fábio que tem o valor ou a deficiência. Agora imagine vocês o seguinte. A gente acorda de manhã, né? E vai tomar café, e vai para a empresa, e trabalha, e volta, e no dia seguinte faz a mesma coisa, depois, e vai. E isso a gente vai vivendo, né? Repetindo o que acontece, não é? Aquele dia em que eu falei assim, opa, eu não vou fazer isso não, eu vou mudar. Eu vou usar aquele pensamento lá que eu vi lá na mente dela. Eu estou vivendo da mesma forma que eu estava vivendo antes? Não. Então, esses ciclos que vão se passando, dias, semanas, meses, qual que é o nome disso? Rotina. Só que se a cada dia eu puder aprender um pouco, igual aquele dia eu consegui aprender, por exemplo, no dia seguinte, depois de eu ter percebido, então quer dizer que ela usa esse pensamento, deixa eu ver os pensamentos que estão na minha mente aqui, por que... Aí eu, opa, peraí, isso aqui é novo, isso aqui eu não tinha visto, não. Não gosto desse troço, não, peraí, vou mudar isso aqui. Muda de patamar. Passa a viver de uma outra forma. Passa a desfrutar de outras perspectivas. E os resultados vêm. Vocês vão ver que esses resultados vêm em todas as áreas da vida, inclusive na vida de empreendedor. Inclusive nela. E não precisa de ser empresário para ser empreendedor, não. Pode ser empreendedor em todas as áreas da vida. E aí, o que vai acontecendo com a vida? A cada dia eu tenho a possibilidade de viver de uma maneira maior, mais alta, mais ampla. E essa imagem que está aqui é a imagem de um outro conceito que a ciência logosófica apresenta, que é de uma espiral ascendente, do processo de evolução consciente. Você já ouviu falar de PDCA? Padronizar os processos para poder ir elevando. A logosofia apresenta isso, só que para a minha vida. Para que eu vá aprendendo e padronizando o acerto. E não viver aleatoriamente. Eu não preciso viver aleatoriamente. Eu posso ter planejamento para a minha vida também. Todos os seres humanos estão condenados por tempo indeterminado a viver na rotina. Porém, está neles sair antes ou depois da prisão que os mantém presos dentro de si mesmos. Essa prisão é a ignorância, a incapacidade, a impotência. Como o homem haverá de romper esses 3 barrotes que fecham a janela de seu presídio? Haverá de rompê-los com sua inteligência, pensando em como fazer para poder passar por eles e conseguir sua liberdade. Liberdade
hoje em dia é um tema muito falado, né? Mas ser livre de si mesmo, dos pensamentos que estão na minha mente e que estão lá, não por culpa deles, porque eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Ah, mas que culpa eu tenho eu? A questão não é a culpa, é a responsabilidade. Eu sou o dono da minha mente. Eu tenho que escolher o que entra e o que sai. Não é? Bom, eu vou deixar aqui para vocês uma dica só. A Fundação Logosófica, a Isadora apresentou aqui muito bem. Ela tem várias atividades como essas que eu acabei de apresentar aqui, tem pela internet, tem vídeos no site, né, de palestras, tem livros, tem artigos, é farto. Mas tudo que a Fundação Logosófica oferece tem oportunidade em especial, e por estarem numa cidade onde tem uma sede da Fundação, vocês têm a prerrogativa de poder participar, que é o curso de informação sobre a logosofia, onde vocês não vão ouvir alguém falando do que ele viveu. Vocês vão ter a oportunidade de estudar na mesma fonte que eu estudei para chegar até aqui hoje e estar fazendo a palestra que eu estou fazendo. Esta é, de longe, a melhor oportunidade, porque conecta vocês de comfort e segue, logicamente, algumas das disciplinas do método Logosófico, para que vocês possam, então, desenvolver a capacidade de realizar esses cursos. Ok? Ah, quem é que está com os pedidos de curso hoje? Outro tá? Tá? Ah, muito bem. Isso. Então, a gente vai deixar projetado o QR Code ali. Então, pode colocar no QR Code. Então, aqui está o curso. Projetem, preencham, né? Ou então, nós temos o formulário em papel também, aqueles que quiserem. Preenchem, deixem seus dados e a Fundação Logosófica entra em contato. Eu falei que os livros são de download gratuito, tá? Nós também não queremos vender custo. Custo também é gratuito. A Fundação Logosófica cumpre com o objetivo pelo qual ela foi criada, que é de difundir o conhecimento logosófico, e por isso, essa palestra e os cursos que a Fundação dá são gratuitos. Okay? Não tem nenhuma pegadinha. Muito grato pela atenção de vocês, grato à acolhida do professor e uma boa noite. Olha. Bom, pessoal, o Fábio já falou sobre o curso, né, que é gratuito. Quem quiser saber mais sobre logosofia, é o atendimento individual, né, com estudante de logosofia, que vai poder orientar, fazer esse sobrevoo dessa ciência, né, a bibliografia, outros conceitos, enfim. O horário é flexível, então coloquem no formulário o horário que vocês têm disponibilidade, na fichinha também tem o espaço disponível. Pode voltar, por favor. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Nós temos atividades abertas ao público lá na sede da Fundação Logosófica. Então, nesse próximo sábado, nós vamos ter a atividade da Isabela, que está lá na porta. Dá um tchauzinho, Isabela. Ela vai trazer sobre esse tema do esforço, né? E como se esforçar com inteligência. Então, esperamos vocês às 11 horas, quem puder ir, né? Esperamos com um cafezinho, um lanche também. Ficaremos muito felizes em receber todos. E todos os sábados a gente tem atividades com diversos temas também que a gente estuda, né? Próximo. E também convido a quem quiser seguir a gente no Instagram, é o fl.floripa, FL de Fundação Logosófica, Floripa de Floripa. E a gente coloca conteúdos em que nós mesmos estudamos, aprendemos à luz dessa ciência, né? Além dos convites para todas as atividades que a gente realiza em universidades ou dentro da sede mesmo. Essa é a terceira palestra que a gente realizou aqui na UDESC esse ano, a gente realizou também no CEARTE, e na UFSC também a gente realizou algumas atividades por lá. Então, espero que tenham gostado, né? Que tenham aprendido um pouco hoje. E o professor vai finalizar. Muito obrigada. Sim.